finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amém? Forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração com todos os santos. Amém? Amém. Enquanto houver um homem ou uma mulher orando, haverá Deus para responder. Aleluia. O que nós aprendemos com essa palavra? Que é tão conhecido esse texto, né? Ele fala 3 vezes de estar firmes. 3 vezes estejam firmes. Ele fala do poder de Deus. E ele fala sobre as ciladas. Ciladas são emboscadas, são arapucas, tocaias, armadilhas. Satanás, ele tem essa forma de nos pegar com armadilhas. E essas armadilhas são como? São normalmente escondidas. Armadilhas você não percebe que está ali, e quando você menos espera, você cai. Tocaia, algo escondido, emboscado, é algo que está preparado para te pegar, é algo que está preparado para te prejudicar. E Paulo está falando muito claro: olha, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra principados, potestades, autoridades e forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O primeiro ensino aqui que nós aprendemos, que todos esses poderes, forças espirituais nas regiões celestiais, é que existem 2 mundos: o mundo celestial, o mundo do céu e o mundo da terra, o mundo invisível e o mundo visível, o mundo palpável que você vê e o mundo que você não vê, que você não toca, que você muitas vezes não sente. E então, nesses 2 caminhos, nesses 2 mundos, nesse lugar celestial, céu e terra, hoje nós, os santos, os salvos, caminhamos paralelamente com esses 2 mundos, porque nós podemos ter exatamente no poder e na autoridade do Senhor, caminhar nesses 2 mundos, ter discernimento do mundo celestial, do mundo invisível, e termos a autoridade do nome do Senhor Jesus sobre este mundo. Por isso que ele diz: fiquem firmes no poder do Senhor, fiquem firmes no forte poder do Senhor. E vocês não entram de qualquer jeito nessa batalha, porque a batalha não é aquilo que vocês veem, mas é aquilo que existe no invisível, no mundo celestial, que está cheio de artimanhas contra vocês. Aleluia. E como é que vocês guerreiam isso? Não é de qualquer jeito. Existe uma vestimenta, existe um preparo que o Senhor nos deu. Ele fala do capacete da salvação, da couraça da justiça, o cinturão da verdade,
calçado com o Evangelho da paz, a espada do Espírito, a palavra do Senhor, o escudo da fé. Nós conhecemos muito bem, então existe essa armadura ao nosso dispor. Já está ao nosso dispor para nós vestirmos isso. O capacete da salvação é o capacete que justamente nós precisamos estar blindados na nossa mente. Porque a batalha começa na nossa mente. Capacete da salvação. Por que o capacete? Porque o capacete nos blinda a mente de resistir às tentações, de resistir à palavra maligna, de resistir ao espírito do engano, para nós andarmos no engano, nas mentiras de Satanás. E quando nós andamos no engano e nas mentiras, nós desviamos e desobedecemos ao Senhor, não andamos em santidade, nós caímos nas ciladas, nas emboscadas, nas armadilhas de Satanás. Poderia me dar um pouquinho d'água, por favor? E essa batalha, queridos, o Senhor quer que a gente triunfe. Você vai viver várias guerras, vai viver várias batalhas, tem diante de uma guerra. Mas o Senhor quer que a gente triunfe. Triunfar é, apesar de algumas batalhas, você sair machucado, com algumas feridas, apesar de algumas batalhas, você ter algumas perdas, o Senhor diz que nós vamos triunfar, vencer a guerra. E Ele é poderoso, Ele é justo para nos restituir todas as coisas perdidas. Ele é poderoso e justo para reconstruir todas as ruínas que foram assoladas nestas guerras. Porque o Senhor é o Rei dos Reis, é aquele general dos exércitos que vai à frente. Ele é também a nossa retaguarda, a glória dele é a nossa retaguarda. Porque quando vamos caminhando, a glória dele vai atrás, porque nós vamos sendo mais que vencedores em todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. E é isso que o Senhor diz para nós resistirmos o dia mau. Significa que teremos dias maus, significa que nós teremos provas, tribulações, batalhas, porque estamos numa guerra. A partir do momento que nós reconhecemos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nós temos um novo nascimento. Nós passamos a pertencer ao mundo dos céus. Estamos sentados junto com Cristo nas regiões celestiais. Por isso nós passamos a habitar neste novo mundo. E por isso há uma guerra pela nossa vida. Mas o Senhor deseja que nós triunfemos com essas armaduras. Essas barreiras, que muitas vezes são invisíveis, essas armadilhas que nós não vemos, que nós não percebemos, essas emboscadas, elas justamente estão nas ciladas do inimigo sobre a nossa mente. A guerra vem sobre a nossa mente, que são pensamentos. Nós somos aquele que pensamos, nós agimos de acordo com o que pensamos. Por isso Satanás quer habitar nos nossos pensamentos. Por isso Satanás quer morar nas nossas ideias, nas nossas concepções de mundo, na nossa cosmovisão, daquilo que nós entendemos sobre o mundo, que são conceitos, são culturas que nós, durante a nossa vida, vamos adquirindo. Aprendizados, não é? E muitas vezes nós aprendemos as coisas porque nós vivemos em uma família, em uma cidade, em um bairro, e nós vamos então adquirindo conhecimentos. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes, autoridades nas regiões celestiais, não é verdade? E a palavra, queridos, a palavra tem poder. Aleluia. O mundo foi feito
pela palavra de Deus. Nas regiões celestiais são movidas, o mundo é movido por palavras, o mundo é alimentado por palavras. Então, as suas palavras têm poder, e as suas palavras devem vir de acordo com o que vocês pensam. Por isso que Satanás quer habitar nas nossas ideias, habitar na nossa mente. E ele então forma fortalezas, porque a partir do momento que ele coloca um só pensamento desviado, um pequeno pensamento de engano, um pequeno pensamento que é uma mentira que se torna para nós uma verdade, que são os sofismas. Sofisma é aquilo que é uma mentira, mas que para nós se torna verdade. E a partir do momento que ele coloca esse pequeno pensamento dentro da nossa mente, aquilo começa a se alastrar e aquilo começa a desviar da verdade da palavra de Deus, da vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nós. E então ele fica muito feliz porque as ciladas dele começam a dar certo e nós começamos a desviar e a tirar o foco de Deus e a tirar o foco do caminho de Deus, porque nós estamos entendendo aquelas mentiras como verdades. E aquelas mentiras se tornam verdade para nós e se tornam crenças, e se tornam crenças limitantes, que limitam o nosso conhecimento de Deus. E essa palavra eu queria ler em 2 Coríntios 10, 3, 6. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruímos argumentos, sofismas, e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, e estaremos prontos para punir todo ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. É isso que eu estava falando, que Paulo nos diz. Nós vivemos como homens, como humanos, como mulheres, mas nós não lutamos segundo padrões humanos. A batalha é espiritual. A batalha acontece nas regiões celestiais. E é isso que nós precisamos entender, que nós andamos aqui, vivemos aqui, temos um mundo que nós vemos, que é visível, que é palpável, mas a nossa guerra é no invisível. A nossa guerra é nas regiões celestiais, a nossa guerra é no Espírito. Por isso que o outro texto de Efésios diz: orem em todo o tempo, mantenham-se firmes, mantenham a mente o tempo todo vigilante, orem em todo o tempo. A palavra de Deus, é necessário a nossa mente estar constantemente alimentada e renovada pela palavra de Deus, colocando os nossos pensamentos cativos a Jesus. Coloque a mão na sua cabeça, diga: eu tenho a mente de Cristo. Meus pensamentos são de acordo com a palavra de Deus. Eu sigo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou orar o tempo todo e estar vigilante com todo o engano, com todos os sofismas, com todas as armadilhas de Satanás que me levam contra o entendimento de Cristo Jesus. Por isso, a partir de hoje, eu coloco a minha
está trabalhando feito um hacker, querendo cada dia mais entrar em nossa mente, com várias informações. O que você tem alimentado a sua mente? O que você tem alimentado a sua mente? Quais as palavras que o seu pensamento que todo o tempo vem sobre você? Existe um hacker querendo entrar na nossa mente. O que hoje tem perturbado sua mente, seu coração, com um pensamento incessante, que é de desvio da palavra de Deus, que é de medo, que é de insegurança, que é de desesperança, que é de tristeza, que é de desânimo, o tempo todo, de que Deus não está com você, de que as coisas não vão acontecer, de que as coisas não vão vir, que você precisa ir para cá ou para lá, largar isso, largar aquilo, porque está muito difícil, é difícil, provavelmente não vai acontecer, provavelmente você não vai viver. O tempo todo este hacker está tentando te desviar e desviar do conhecimento de Deus, que Deus não te ama, que Deus não tem para você, que não é isso que você imaginou, que não é isso que você escolheu, que você não deveria estar neste lugar ou neste caminho. O tempo todo este hacker está tentando entrar pela palavra. E o que você tem alimentado a sua casa? Com que palavras você tem alimentado a sua casa? Com que palavras você tem alimentado a sua vida? Porque o mundo espiritual é movido por palavras, é alimentado por palavras, é alimentado por pensamento. O mundo espiritual vai refletir o mundo visível, o mundo da terra, porque você manda para lá e volta para cá, conforme você tem orado, conforme você tem declarado, conforme você tem crido, conforme você tem posto sua mente cativa ao pensamento de Deus, ao pensamento do Senhor Jesus. Nós falamos o que pensamos, por isso é importante colocarmos o nosso pensamento, as nossas orações. Em Efésios 2:2 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Existe o príncipe do ar, existe o príncipe das regiões celestiais, que atua nos filhos da desobediência. Os demônios. Os demônios estão em todos os lugares. Estão no ar. E por isso eles estão o tempo todo te analisando, te observando. E ele é aquele que tem paciência, tem resiliência para te observar. E sabe onde é que ele vai atacar esse hacker na nossa mente? Naquilo que a gente é forte. A gente pensa que Satanás vai atacar nas nossas fraquezas. Não. Ele vai justamente atacar naquilo que você é forte. Onde que você é forte? Na sua segurança. Você tem segurança naquilo que você faz, naquilo que você é, na sua reputação. Você preza muito pela sua reputação, pois é aonde ele vai tentar te atacar. Porque aonde ele te atacar, você vai se enfraquecer, vai se envergonhar, vai temer. Quando você é uma pessoa que tem influência, que você fala muito bem, é onde ele vai querer te envergonhar, ele vai querer pegar um ponto fraco para dizer: olha, você não é tão bom assim quanto você pensa, por isso se paralise, pare de fazer o que você está fazendo, porque não é este caminho. Se você é uma pessoa que faz muito bem algo de comida, que você faz algo de costura, você faz algo muito bem feito, é aonde ele vai dizer: olha, queimou a sua comida, deu errado, estragou, foi muito ruim, a sua costura não ficou boa, porque é onde ele vai tentar te envergonhar, para paralisar naquilo que você tem para avançar, naquilo que você foi projetada por Deus para avançar no reino, para abençoar os outros. É ali que ele vai tentar te paralisar.
E aí o Senhor disse: estejam firmes, permaneçam de pé, inabaláveis, em oração o tempo todo. Declare a palavra, mantenha cativo o seu pensamento, mantenha o foco nas palavras de Deus, mantenha o foco nos projetos de Deus, nas promessas de Deus para a sua vida. Não desista, não retroceda, não deixe esse hack limitar e você passar a ter crenças limitantes que vão te paralisar. Porque é nisso que ele vai tentar te desistir. Você começa uma faculdade, você começa a estudar e você acha que é muito difícil e que as coisas todas são muito além daquilo que você poderia entender, e você começa a se achar: eu não vou conseguir, eu não tenho tanta sabedoria, eu não tenho tanta destreza, eu acho que é melhor eu parar. Porque é onde ele vai trazer uma crença, ele vai entrar como um hacker, ele vai entrar como um vírus e tentar te puxar para trás. Mas a palavra do Senhor é poderosa. Glória a Deus. Porque diz que as nossas armas são poderosas. Poderosas, diga, poderosas. Poderosos. Em Deus. Em Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Sem o microfone. Dá uma diferença aqui na pergunta, tá vendo? É isso mesmo, vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem estar firmes contra as ciladas, emboscadas, tocaias, armadilhas. Vistam-se de toda a armadura, mantenham-se firmes. Amém? Amém. Então, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos. Persevere na oração, persevere naquilo que você declara, persevere naquilo que você pensa, persevere naquilo que você alimenta a sua mente, porque eu disse, é como um vírus, todo dia, um hacker tentando entrar na sua mente, dizendo: não é isso, você não vai conseguir, você não vai fazer, e ele vai te atacar aonde você é forte. Aonde você é forte. Jeremias 23, 29 diz assim: não é a minha palavra como fogo, pergunta o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? A palavra tem poder, pois a palavra de Deus é a que governa. A palavra de Deus é a palavra que governa. Aquilo que Ele estabeleceu para o mundo, aquilo que Ele estabeleceu para a sua vida, é o que vai ocorrer. Creia nisso, amém? Creia totalmente nisso. Poderia ver, Renato, o que está acontecendo? Então, a palavra de Deus é aquela que governa, é aquela superior sobre todas as principados, todas as potestades. Deus governa, Deus é soberano, você precisa crer nisso, que a palavra dele é aquela palavra que é inabalável. Inabalável contra todos os poderes do mal, por isso vai se cumprir na sua vida. Amém? Aleluia. Algo muito importante: discernimento. Nós precisamos discernir os pensamentos, discernir o vírus, discernir o engano, a palavra contrária, e saber que nós temos palavras para declarar. A sua palavra tem poder para repreender o mal. A sua palavra, no nome de Jesus, tem poder para transformar toda maldição em bênção. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ele nos deu, como representante de Cristo, Ele nos deu esse poder no nome de Jesus. Foi nos dado toda a autoridade no céu e na terra, porque Jesus está em nós. E nós temos esse poder de mudar todas as situações. Não é às vezes de imediato. Às vezes você não vê, mas você já começou a plantar, e uma hora vai colher. E quando nós começamos a plantar, a semente está lá embaixo, mas ela está gerando, ela está crescendo, ela está desabrochando, e uma hora ela começa a aparecer na terra, e uma hora ela vai então florir, e uma hora ela vai frutificar.
mas ela vai frutificar. Porque a palavra de Deus, quando ela sai da nossa boca, ela não voltará vazia. Ela se cumprirá naquilo que ela foi designada. Amém? Então isso é muito importante que você saiba. Esta guerra, que você discina quais são os pensamentos que estão martelando na sua mente. E da mesma forma que Satanás está martelando na sua mente, a palavra de Deus é martelo que esmiuça a pedra, a rocha. Amém? Amém. Que coisa maravilhosa, porque nós temos esse poder à nossa disposição. Mas se nós tivermos o poder e não soubermos usar de nada disso, se você tem uma armadura e deixa a armadura na cadeira e vai para a batalha, como nós fazemos todos os dias, infelizmente nós fazemos todos os dias isso. Nós acordamos, queridos, e nós vamos para a batalha, nós vamos para o nosso trabalho, nós vamos para algum lugar e nós deixamos a armadura em casa. Nós vamos despreparados. Nós não sabemos usar o poder que nós temos. E por isso somos presas fáceis nas ciladas, nas artimanhas, nas emboscadas do inimigo, porque os nossos ouvidos são acompanhados por todos os lugares por demônios que estão o tempo todo tentando criar fortalezas. E o pior é que ele cria fortalezas em nossa mente. Ele cria mentiras que se parecem verdade. E nós defendemos a verdade para nós mesmos, que na verdade é uma mentira. E defendemos essa mentira como se fosse verdade. Vamos lá, vamos dar um exemplo, né? De tantas crenças limitantes nas nossas vidas. Por exemplo, tem pessoas que desde pequena ouviam assim dos pais: olha, filhos, vocês tomem cuidado, porque quando alguém te elogiar é porque está querendo alguma coisa. Ou quem te critica, meu filho, te inveja. Qual é a mensagem subliminar que está sendo dita aqui? Que alguém te elogia é porque está querendo alguma coisa? Então a pessoa que ouve isso está pensando sempre assim: puxa vida, as pessoas são sempre interesseiras, as pessoas não são verdadeiras comigo. Então as pessoas que me elogiam não são verdadeiras, os elogios não são reais. Quer dizer que eu não posso ser elogiada porque alguém sempre vai ter um interesse para mim. Se alguém me trouxer uma crítica, significa que a pessoa tem inveja, que a pessoa também não é sincera. Então as pessoas deste mundo não são sinceras, nem quando me criticam, nem quando me elogiam. Então a pessoa, a criança, o jovem, já cresce com um preconceito contra os relacionamentos, contra toda a palavra que vem em direção a ela. Ela acha que é uma mentira e poderia ser uma verdade. Mas se for verdade, ela recebe como mentira, e aquela mentira passa a ser uma verdade para ela, que as pessoas, os relacionamentos não são sinceros. E ela cresce com essa crença limitante de que as pessoas não são sinceras e que relacionamentos são por interesse. E ela se torna um adulto, e ela então vai namorar, e ela então vai se casar, e aquele casamento vai ter um problema. Porque toda vez que o cônjuge o elogiar ou o criticar, não terá compreensão daquilo que foi realmente dito, que aquela verdade tornou-se uma mentira, e que aquela mentira tornou-se verdade para ele, que a pessoa não está sendo sincera, verdadeira, e aquele relacionamento tende ao fracasso. Vocês conseguem entender isso? Essa mentira, esse sofisma, que é uma cilada do inimigo desde a infância. Porque desde a infância ele conhece que Deus tem um propósito para a sua vida. E nós passamos a acreditar que as pessoas têm interesses em nós, não são sinceras. E
Então todo mundo passa a ser todo mundo falso. E essa pessoa nunca mais consegue se relacionar com as pessoas. Tem uma outra mentira que é muito comum, dentre tantas mentiras, crenças, filosofias desse mundo. Desde a época de Jesus, quando Jesus chegou, tinha tantas filosofias, dança, como dizia Paulo. E são criadas muitas filosofias nos nossos mundos, como nós vemos hoje, uma confusão, né? A internet, você não sabe quem está falando a verdade, do que você se alimenta, quem diz a verdade, quem diz a mentira, as filosofias, o positivismo, o iluminismo, o comunismo, o nazismo, o determinismo, conceitos rígidos, culturas rígidas, todos ismos, são filosofias que o homem inventou para o desvio da palavra de Deus, porque as pessoas começam a cultuar filosofias que não são a verdade da palavra de Deus, e essas crenças são muito limitantes para as pessoas, e as pessoas não conseguem mais se relacionar, as pessoas não conseguem mais falar sobre a decisão de qualquer coisa, seja de aborto, seja de casamento, qualquer coisa. Hoje o ser humano mais não consegue entrar no entendimento, no acordo, no respeito, no amor ao próximo. Se você tem uma opinião contrária à minha, você não é mais meu amigo. E eu anulo você. Eu não me relaciono mais com você. Né? Como diria, você é corintiano, eu sou palmeirense, não me relaciono mais com você. Porque as pessoas, o ser humano hoje está deletando as pessoas, está cancelando as relações, simplesmente por mudança de opinião em um assunto, por conta das filosofias, por conta das crenças limitantes. O ser humano, um anula o outro. Isto significa que Satanás está conseguindo a guerra cultural e afastando o ser humano. Portanto, as pessoas passam a não crer mais em nós de todas as outras crenças. Estou dando um exemplo para vocês. Se eu tenho uma opinião sobre o aborto, uma outra pessoa tem uma outra opinião sobre o aborto, tudo mais do que eu disser, ela não mais vai acreditar. E tudo mais que a outra pessoa disser, eu não mais vou acreditar. Então, se eu sou uma cristã, uma pastora cristã, e eu tenho uma opinião sobre o aborto, tudo o que eu disser vai ser invalidado por conta desta crença dela. E nada, nenhum argumento mais consegue entrar na mente do outro por conta de fortaleza. Entende quando Deus fala fortalezas? Você consegue entender Amém. As fortalezas que o inimigo cria nas crenças das pessoas? Então ela é cristã, então eu passo a não acreditar mais em nada do que ela disser, porque ela é contra o aborto. Então uma pessoa que é do mundo, que nós queremos alcançar com a palavra de Deus, queremos alcançar com a evangelização, nós não conseguimos alcançar esta pessoa porque ela vai me anular, porque eu sou uma pastora. Hoje as pessoas, devido à mídia de alguns grupos, são contra os pastores não prestam, pastores isso, pastores aquilo, e então fazem fortalezas na mente das pessoas contra. Então, se eu vou conhecer uma pessoa ali do mundo, de repente, que é uma pessoa que tem a filosofia do comunismo, do nazismo, se eu chegar diante dessa pessoa, disser prazer, o que é que você faz? Eu sou pastora. Imediatamente ela vai anular a minha pessoa, o relacionamento, o diálogo comigo, porque existe uma fortaleza. E quem é o único que consegue quebrar essa fortaleza? Deus.
como é que nós conseguimos vencer a nossa guerra? Toda armadura. Nós conseguimos manter a nossa mente cativa a Jesus Cristo, porque para nós é muito tranquilo. Nós vivenciamos a palavra, nós amamos a palavra. E mesmo assim nós somos pegos nas ciladas e nas armadilhas, porque o inimigo vem com emboscadas e traz palavras e pensamentos contrários à palavra de Deus para você. E quando você menos espera, os seus pensamentos estão péssimos, estão no engano, estão no desvio, estão no medo. Você tem um sonho, muitas vezes, imediatamente você vai consultar quem? Quando você tem um sonho da faculdade, puxa vida, eu já estou com muita idade, eu queria estudar, mas puxa, eu tenho tantos afazeres, deixa eu ver se eu vou ter dinheiro. Você quer fazer uma viagem para conhecer Israel? Imediatamente você vai consultar a quem? Ao dinheiro. Quando nós temos sonhos de Deus, quando Deus dá sonhos para nós, quando Deus te chama para um propósito, te chama para uma faculdade, quando Deus te chama para algo que você deseja fazer, que Deus colocou sonhos no seu coração, quando Deus te chama para algo muito importante, para você ir a Israel, para você ir numa missão, para você ir evangelizar, para você plantar uma igreja na cidade, a primeira coisa que você vai consultar quem é? Deus ou a Mamon? Porque muitos de nós temos essa crença limitante e consultamos a quem? Ao dinheiro. Sonhos que Deus não nos dá. A palavra de Deus, quando fala ide, não é para nós consultarmos a ninguém a não ser Ele. Porque se Ele deu uma palavra de ide, se Ele colocou você neste caminho, se Ele te enviou, é que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Ele disse para que você não se preocupe no dia de amanhã com o que há de vestir, comer e beber, porque Ele é o nosso sustento, Ele é que nos envia e Ele é que nos guarda e nos sustenta em todas as coisas. E por que você vai lá e vai consultar o dinheiro? Será que eu vou ter dinheiro? Então qual é o ídolo que está em primeiro lugar na sua mente, na sua fortaleza? É Mamon ou é o Senhor? Quando Deus coloca sonhos, a primeira coisa que a gente faz é olhar para o dinheiro, para a conta bancária, para os boletos, e a gente já começa com o coração bater, porque a gente já tem medo dos boletos, já tem medo da conta do cartão, porque a gente nem imagina como que eu vou fazer isso, se eu tenho este sonho, mas é impossível porque eu não tenho dinheiro, porque nós olhamos para este ídolo. Esta é mais uma crença limitante nas nossas vidas. O ídolo, esse é o discernimento, este é o ensino. Você precisa checar na sua mente qual é os gatilhos, quais ídolos você consulta. Quais ídolos você consulta para que os seus sonhos sejam realizados? É o ídolo do Mamon, que você sempre consulta todos os dias, que você já acorda dormindo com ele, pensando no que vai pagar amanhã, e vai dormir com ele, pensando no que vai pagar a semana toda, nos boletos. Qual é o ídolo? Pois descredibilize seu ídolo. É o ídolo do medo? É o ídolo do pânico? É o ídolo que te paralisa? É a vergonha? É a insegurança? Qual é o ídolo que está criado em fortaleza na sua mente, que limita você, que você acredita naquilo que você não vai conseguir? Se Deus fala que vamos ser vitoriosos, porque quando Ele envia, é Ele que se responsabiliza por todas as coisas, porque Ele te projetou para algo e por isso Ele disse: vá, eu sou contigo, não desanime, eu te ajudo, eu sou o teu Deus, a minha destra da justiça está sobre ti. Por isso nós precisamos orar, nos mantermos com a palavra, em obediência à palavra, santificarmos, mas obedecer o cativo aos pensamentos de Jesus é descredibilizar os ídolos.
nós temos nas fortalezas das nossas mentes, que é o medo do dinheiro, que é o medo do amanhã, que é o medo de não sermos amados, porque nós crescemos com essas mentes limitantes que as pessoas têm interesses em nós. Sim, é verdade, algumas vezes têm interesses em nós, mas isso não quer dizer que todas as pessoas não vão cair quando verem realmente quem somos, quem habita em nós, porque maior é que está em nós do que está no mundo. O poder de Deus, a luz do Senhor, ela é contagiante para as pessoas. Quando as pessoas verdadeiramente nos conhecem, elas conhecem a Cristo. Nós estávamos conversando sobre isso. Você, a partir do momento que convive comigo, você começou a conhecer a Cristo e ser impactada pela presença de Cristo. As pessoas até podem chegar para nós com interesses, mas vão ser quebradas pela presença de Deus em nós, pela palavra do perdão, pela palavra da santidade. Muitos vão chegar a nós pensando que nós somos uma coisa, mas vão se decepcionar de ver que somos de Deus, que somos mansos, que somos bons, que somos verdadeiros, porque nós identificamos os ídolos, descredibilizamos os ídolos e deletamos os ídolos da nossa mente. Esse é o caminho. Identificar, descredibilizar e deletar esse vírus que está nas nossas vidas. São essas fortalezas das crenças limitantes que entraram através de emboscadas, porque nós precisamos ter o capacete da salvação, santificação. E a gente acha que santificação é só não pecar, não matar, não roubar, não adulterar. Não, a santificação é todos os dias dizer: eu preciso perdoar, eu preciso amar, eu preciso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, me doar. E eu preciso, acima de tudo, confiar. A fé. Porque não adianta eu fazer as coisas se eu não me alimentar da palavra de Deus e crer nessa palavra. Eu preciso crer. Porque o mundo, repito, o mundo invisível, o mundo espiritual e o mundo palpável, visível, carnal, aquilo que você vê, tanto esse mundo quanto esse, paralelamente, eles caminham no poder da palavra de Deus, no poder daquilo que você crê, no poder daquilo que você alimenta, porque aquilo que você pensa é aquilo que você vai atuar, agir daquela forma. É um mundo paralelo e que vai trazer a existência sobre aquilo que você pensa e aquilo que você fala, porque os dois mundos, eles vivem, eles se manifestam através das palavras que você diz. Quais palavras que estão saindo da sua boca, do seu coração, sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu trabalho, sobre sua igreja? Amém. O que é que está movendo os dois mundos da sua vida? Quais ídolos? Ou a fé em Cristo, ou a santificação? Santificação é esta: você não ter preconceito, os ismos que dividem os seres humanos hoje. A maior batalha hoje é ser humano contra ser humano, por conta dos preconceitos, por conta das crenças limitantes, por conta dos deletes que as pessoas fazem umas com as outras, dos bloqueios. Eu bloqueio você, porque você tem uma opinião contra a minha. E a partir do momento que você tem uma opinião que não é a mesma que a minha, eu vou deletar você. Ou seja, eu vou desistir de você. Só que Jesus não desiste da gente. Jesus não desiste de ninguém. Glória a Deus. Enquanto houver um homem, uma mulher, em oração, há um Deus para responder: Jesus Cristo.
Aleluia. E esse Deus maravilhoso, que sabe que a nossa carne se inclina para aquilo que a gente deseja, como diz a palavra, a carne se inclina para as coisas da carne, o Espírito para as coisas do Espírito. Para onde você está inclinando o seu coração? Para as coisas de Deus, para as coisas que têm interesses a Deus. As coisas que você faz é de interesse de Deus? As coisas que você pensa têm interesse para Deus? Ou você está inclinando-se somente para os seus desejos? Encantamentos, queridos, geram prisões, fortalezas, prisões. Quando a gente se encanta com as coisas da carne, com as coisas do mundo, com as coisas egocêntricas, elas aprisionam a nossa mente. E o encantamento é uma das ciladas do inimigo quando as coisas são lindas somente para nós. Quando você tiver pensamentos fechados e egoístas, não vem de Deus, é o ídolo, eu. Identifique, eu. O ídolo, eu. Quando você faz uma faculdade para abençoar os outros, é de Deus. Quando você faz algo para abençoar os outros, é de Deus. Mas observe, Deus cuida do nosso caminho. Ele envia e Ele diz: eu vou prover. Não se preocupem com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir, porque eu estou na sua vida. Filho meu, tem Pai que provê. Você é filho de Deus. Você tem um Pai poderoso, um Pai de abundância, um Pai que vê todas as coisas, que ouve o clamor de um filho e responde. Você precisa estar ligado no capacete da salvação, no amor do serviço, porque então você vai ouvir: clamas a mim e responder-te coisas firmes e grandes que não sabes. Porque quando você está ligado ao Senhor, você clama a Ele e Ele te responde. Ele responde, amém? Amém. Ah, glória a Deus. Ele responde. Ele é um Deus que responde. Ele não está inerente às suas orações, porque você é filho e Ele é Pai. E você orando ao Pai no nome do Filho, Cristo Jesus, Ele te responde. Veja, Isaías 54, 16, 17. Veja, sou eu quem criou o ferreiro que sopra as brasas até darem chão e forja uma arma própria para o seu fim. E fui eu quem criou o destruidor para gerar o caos. Nenhuma arma, levante, nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Aleluia. E você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Aleluia. Diga: Senhor Jesus, nenhuma arma forjada prevalecerá contra mim. E toda língua que me acusar, o Senhor refutará. Esta é a herança dos servos do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Amém. Receba esta herança. Aleluia. Isto é poder de Deus. Isto é poder de Deus. Vá na raiz do problema. Vá na raiz do problema. Como eu estava dizendo, lembre-se de uma coisa muito importante. Eu quero falar a vocês, para terminar. Lembrem-se daquele rapaz rico. Nós conhecemos muito bem essa passagem do rapaz rico que vai a Jesus em Mateus 19. Ele diz assim: mestre, o que eu posso fazer para entrar na vida eterna? Né? Aí Jesus fala: olha, obedeça os mandamentos, não mate, não roube. Jesus vai e fala os mandamentos, e aí o mocinho diz assim: mas eu faço tudo isso. Eu já faço tudo isso. E
veja que ele chega com muito orgulho, muito cheio de si do que ele faz, em obediência. Muitas vezes nós chegamos e dizemos: Senhor, a gente faz tudo, né? Porque ele diz assim: que farei de bom para alcançar a vida eterna? Aí Jesus diz assim: o que é bom? Bom só existe um, né? Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E o jovem diz: olha, eu tenho feito tudo isso, e o que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, porque o rapaz, ele estava se achando muito perfeito, ele estava muito orgulhoso, né, do que ele fazia. Vai e venda seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga. Jesus está ensinando aqui um princípio, pega essa chave. Toda vez que você se orgulha muito do que você faz, o Senhor vai abater o seu orgulho e vai te pedir algo, que é o ídolo, para descredibilizar, tirar o crédito, descredibilizar o ídolo da sua vida. Mão. O eu dele, o orgulho. Porque quando o Senhor falou: vá, vende tudo, porque Deus está pedindo algo para nós, justamente para bater a nossa autossuficiência. E este moço não conseguiu, porque muitos amam a riqueza, outros se escandalizam com a riqueza, como Judas, quando a mulher quebrou o vaso de alabastro para adorar ao Senhor com aquele vaso maravilhoso, com aquele óleo precioso que valia muito. Judas se escandalizou, disse: deveria dar aos pobres. É um espírito de miséria, porque o Senhor tem vida abundância. Nós devemos nos escandalizar com a pobreza, com a miséria, não com a riqueza, porque Deus é um Deus de riqueza. Deus é um Deus de abundância para gerar riqueza em nós, e para toda vez que gerar riqueza em nós, abater a nossa autossuficiência, abater o nosso orgulho, e saber que a riqueza é para ser compartilhada. Porque quando Deus dá a nós riquezas, Ele já viu o nosso coração doador, o nosso coração generoso. Descredibiliza o seu ídolo de medo da riqueza e medo da pobreza. Nosso Deus é um Deus de riqueza, porque Ele gera riqueza para gerar riqueza para outro. Ele gera riqueza no coração, que Ele sabe que não está preso na riqueza. Crenças limitantes, tire crenças limitantes como este homem tinha, este moço tinha, achando que não viveria sem as riquezas, e ele era muito orgulhoso do eu dele. E quando Deus toca na ferida e diz: então, vende tudo, ele não pôde abandonar o ídolo a quem ele tinha segurança. E ele veio embora triste, como Judas, ficou muito triste, se escandalizou com toda a doação da riqueza daquela mulher sobre Jesus Cristo. Você é capaz de dar toda a sua riqueza? Quando você é capaz de dar toda a sua riqueza por Jesus Cristo, o Senhor então traz a abundância, porque Ele conhece o nosso coração, a crença limitante, a fortaleza. Isso que eu estou falando é algo muito sério. São fortalezas que nós temos sobre riqueza, sobre pobreza, sobre relacionamentos, sobre culturas, sofismas, mentiras, que se tornaram verdades nas fortalezas da nossa mente, por conta de cultura errada que aprendemos. E a Bíblia, que é a verdade, quer então curar essas crenças limitantes. Por isso que Jesus diz: a verdade vos libertará. Amém? Amém. Isso é tremendo, o que o Senhor falou comigo. Coisas impressionantes do que eu trouxe aqui hoje, de princípios, para que
crenças sobre relacionamentos, sobre riqueza, sobre pobreza e sobre a verdade. A verdade que liberta dessas crenças. E por final, Josué 5:13. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou é dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu Senhor? Nós precisamos olhar para Deus. Josué aqui, Deus, olhou e não conseguiu discernir. Ele não conseguiu discernir o anjo do Senhor, que era Jesus. Josué tinha acabado a batalha, eles estavam entrando em Canaã. Tinha acabado as batalhas, eles tinham vencido tudo. Josué que andou com Moisés a vida toda. Josué que guerreou todas as batalhas, que viu Deus operar grandes maravilhas, que viu Deus fazer milagres. Ele olhou para o Senhor e não reconheceu o Senhor. E perguntou: quem você é? Tem dias que a gente não reconhece Jesus. Mas ele perguntou e Jesus respondeu: olha, eu não sou nem de lá nem de cá, eu sou aquele que governa sobre todas as coisas. Aleluia. Eu sou rei, eu sou o Senhor, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Porque Jesus estava se apresentando que viria um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Glória a Deus. Que ele se apresentou a Jesus. E a maior arma de guerra é se prostrar, adorar e saber que o Senhor é Deus na minha e na sua vida. Amém. Adorar o Senhor, olhar para cima, focar em Jesus Cristo, focar no Senhor que governa todas as coisas e não temer, tirar o medo, tirar a mentira que você não vai conseguir, que as coisas não vão acontecer, que as promessas você não vai viver, que esta mentira, qual é o ídolo que você está credibilizando na sua vida? Quem está no comando das suas batalhas? O que Deus estabeleceu na sua vida será por conta daquilo que você pensar e declarar na sua vida. O que é que você está declarando? O que é que você está deixando entrar e criar fortalezas? O Senhor ou o inimigo? A palavra verdadeira de Deus ou a palavra da mentira que se torna verdade para você? A crença dos relacionamentos que são maus? A crença que o dinheiro não vai poder? Você vai ser limitado pelo dinheiro, você vai ser limitado pelo que falam de você, você vai ser limitado pelo aquilo que você teve, ou você vai andar pela palavra, pela promessa, pelo poder de Deus, pelo governo de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu hoje faço, Senhor, contigo uma aliança, Senhor, que a minha mente é cativa aos teus pensamentos, e que a minha mente andará segundo o discernimento do Espírito Santo de Deus, que todo o meu ser se inclinará para as coisas do Espírito Santo, para a tua vontade, para a tua direção. Senhor, em nome de Jesus, me dá discernimento para que eu venha a descredibilizar
Eu, no nome de Jesus, caminharei nos caminhos de Deus, nos sonhos de Deus, nas promessas de Deus, tudo para a glória